Bem, o diodo de potência ele não necessita de uma estrutura de comando, uma vez que tanto para condução quanto para bloqueio basta ele ser polarizado diretamente ou inversamente, né, nos seus terminais, né, a tensão sobre os seus terminais. Bem, e para polarização direta, né, para que ele atue na região de polarização direta, é necessário que seja aplicada uma tensão positiva nos seus terminais, de maneira a atingir a tensão limiar do componente. Uma vez atingida, o componente passa a conduzir a fluir corrente. Bem, ele polarizado reversamente, né, ele vai ter uma pequena corrente de fuga e uma vez a tensão de ruptura do componente sendo atingida, ele sofre do efeito avalanche. Bem, e sobre a atuação do diodo em frequência, ela está diretamente ligada ao tempo de recuperação reversa, e esse tempo de recuperação reversa, né, ele está ligado às cargas armazenadas na capacitância da junção, uma vez que de, a estrutura do diodo, né, como ele foi fabricado, né, está diretamente ligado à capacidade dele de atuar em frequência. Uma camada N mais dopada, por exemplo, ela reduz essa região de depleção, reduzindo a capacitância da junção e aumentando a resposta em frequência do componente. Bem, para a operação como interruptor, o TBP deve atuar na região de quase saturação para a condução. Região onde o IB é maior do que IB saturado, e com isso o beta terá valores entre 5 e 10, o que aumenta as perdas, principalmente no circuito de comando. Em bloqueio, em razão ao processo de estocagem que acontece na camada N do TBP, para que o bloqueio aconteça é necessário fazer a remoção das cargas espaciais agrupadas na camada N. O tempo correspondente à extração é o tempo de estocagem e é responsável por impedir o TBP de operar em frequências mais altas. E logo, né, para o bloqueio, o transistor deve estar em corte. Seu controle é feito pela corrente aplicada à base, cuja aplicação de maneira reversa reduz esse tempo de estocagem. Bem, as regiões para operação como interruptor para MOSFET são a região ômega para condução e a região de corte para bloqueio. Na região ômega é possível alterar o valor da corrente de dreno a partir da tensão VGS, enquanto na região ativa, mesmo variando a tensão VGS, a corrente ID mantém-se praticamente constante, de forma que o MOSFET atue como uma fonte de corrente. A velocidade de comutação, o MOSFET é capaz de operar em altas frequências em razão do seu processo de entrada em condução, que é feito a partir de um canal formado por elétrons livres na camada P do dispositivo. Os tempos de comutação do MOSFET são determinados pelas taxas de carga para entrada em condução e descarga para entrada em bloqueio, que é relacionado, né, à capacitância equivalente do dispositivo. Bem, o IGBT ele opera tanto em condução quanto em corte. Bem, ele é controlado pela tensão no gate, VGE. O dispositivo apresenta um transistor TBJ interno e por isso ele apresenta a corrente de cauda, que é a corrente que circula pelo IGBT quando as cargas da camada de depressão estão se rearranjando para o dispositivo entrar em bloqueio. Em relação ao comando, né, o IGBT assume uma estrutura muito semelhante à do MOSFET, né, que é de ataque, né, que é por tensão, o que simplifica o circuito de comando necessário para a operação como interruptor. Bem, o STR é um interruptor do tipo semi-controlado, pois após a entrada em condução não é possível realizar o bloqueio a partir do gate. Para que haja condução, o modo de ataque é pela corrente aplicada. Uma vez superada a corrente de travamento, né, o left current, o transistor permanece conduzindo enquanto a corrente circulante for maior do que a corrente de manutenção, IH. Em decorrência desse fato, devido ao seu controle não ser dado pela simples inversão da polarização, isso pode conferir mais complexidade ao circuito de comando.